Bom dia, meu nome é Débora, eu sou uma das estagiárias que está trabalhando com a professora Cleiciane e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os processos de separação de misturas. Então, né, quando a gente vai falar sobre esses processos de separação de mistura, a gente tem que pensar primeiramente que a maioria dos materiais que são encontrados na natureza, eles são encontrados em forma de mistura. Então, quando se precisa desses materiais de forma isolada, principalmente para o seu uso na indústria, é muito importante que ocorra esse processo de separação das misturas. Esse processo ele é chamado de desdobramento ou fracionamento. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a água e o sal. Para eu obter essa água pura e esse sal puro, eu desdobro essa mistura de água e sal em água pura e em sal puro. E como que isso ocorre, né? Existem vários métodos. Os mais comuns, os mais corriqueiros, os mais falados são a filtração, a decantação e a destilação. Então, a filtração. A filtração, ela é um processo mecânico de misturas heterogêneas. Essas misturas heterogêneas, a gente tem que lembrar que são misturas que apresentam duas ou mais fases, né? Então, essa aparelhagem no laboratório é bem parecida com essa imagem aqui. E o que que acontece? A gente tem o funil juntamente com o papel filtro, onde ao despejar a mistura, que geralmente é um sólido e um líquido, esse sólido ele vai ficar retido no papel filtro, enquanto o líquido vai escoar, né, para um próximo recipiente. É muito comum, né, a gente ver isso quando a gente está fazendo café. O que que acontece? Os grãos moídos, né, do café, ele fica retido no filtro, enquanto o líquido escorre, né, para o próximo recipiente. Também acontece com o aspirador de pó, né? Quando você está aspirando a casa, você aspira a sujeira, mas você também aspira junto o ar. E o que que acontece? A sujeira, né, a poeira, ela fica retida no filtro do aspirador, enquanto o ar ele sai pela outra extremidade do aspirador, né? Existem alguns processos de filtração que ocorrem de uma maneira mais lenta. E para que esse processo seja um pouco mais acelerado, digamos assim, é utilizado uma bomba a vácuo, né? Uma bomba a vácuo, onde essa bomba ela é conectada a essa saída aqui desse frasco, né, que chama Kitasato, e ela vai exercer uma sucção de ar. Então ela vai estar puxando o ar ali, né, criando um vácuo para que esse processo seja um pouco mais rápido. O processo de decantação também é um processo mecânico entre misturas heterogêneas, mas o que que difere aqui, né? A gente tem um sólido e um líquido, ou então líquido e líquido, que apresenta essa diferença de fase bem visível. Então a gente tem essa diferença de fase bem marcante. E a partir do momento que você deixa essa mistura separada, né, quieta ali num canto, é, essas partículas elas vão se aglomerar no fundo do recipiente. A gente vê isso com bastante frequência num suco de maracujá, por exemplo, onde as partículas da semente elas se juntam, né, se aglomeram no final do recipiente, no final do copo. E aí depois que a gente tem essa separação, né, é só essa separação das fases, né, bem demarcadas, é só você escoar o líquido. Destilação. Também é um processo físico e ela pode ser dividida em duas: destilação simples, que é sólidos e líquidos, e a destilação fracionada, que são dois ou mais líquidos. Essa destilação fracionada é um pouquinho mais complicada porque é uma mistura de líquidos, né? Então, para que ela ocorra de uma forma bem é, suscetível, né, bem ok, ela precisa, né, que esses líquidos eles tenham uma diferença de volatilidade. Então a gente precisa que ter um líquido que seja mais volátil, ou seja, que possua um menor ponto de ebulição. Porque quando se tem os líquidos aqui e eu aqueço essa mistura, a gente precisa ter um líquido que tenha uma maior facilidade de evaporar, né? Para que ele evapore primeiro, passe pelo condensador e seja separado do líquido secundário. Existem também outros métodos de separação de mistura. Por quê, né? Porque existem algumas substâncias que possuem algumas propriedades um pouco mais específicas. E para coisas específicas, a gente precisa de soluções um pouco mais específicas, né?
Então, a gente tem aqui a cristalização, né, que é utilizada bastante para separação de água e sal, né, aquela água salina, água do mar, é utilizado esse processo de cristalização. Sublimação, que é um processo muito utilizado para separar o iodo de algumas outras impurezas, porque o iodo ele sublima muito facilmente, então é muito mais fácil utilizar a sublimação para separar o iodo. E a separação magnética, que é muito utilizada para separar ferro, né, de outros metais ou de outras impurezas, de outras substâncias. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente praticar, né, em forma de atividades, como esses processos eles são cobrados, né? Então vamos lá. Este quadro apresenta misturas heterogêneas, que foram submetidas aos processos de separação especificados. A alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação especificado é inadequado é. Então vamos lá, a gente quer o processo inadequado, ou seja, o processo errado. Mistura 1, água e areia. Decantação. Ok, processo correto. Por quê? A gente deixa essa mistura em repouso, né? A areia ela vai se juntar no fundo do recipiente. Depois é só escoar a água. Sucata de ferro e alumínio, separação magnética. Ok, processo correto. Como eu disse anteriormente, separação magnética é muito utilizado para separar o ferro de alguns outros metais ou de algumas outras substâncias. Grafita e iodo, sublimação. Ok, também, método correto. Como eu disse anteriormente, a sublimação é muito utilizada para a separação de iodo de outras substâncias. Água e óleo, filtração. Método incorreto, né? Porque a água e o óleo você também separa por processo de decantação, tá? Como eu mostrei anteriormente. Então, a opção D é a correta. Então, vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal, realizando sucessivamente as operações de. Então, eu montei um esqueminha aqui para a gente conseguir resolver essa atividade de uma maneira mais ilustrativa. Para a gente separar esse sal da areia, o primeiro passo é adicionar água. Depois que adicionar água, a gente vai ter uma mistura de água, sal e areia. A gente tem que pensar que a água e o sal, né, vão dissolver. Esse sal, ele é dissolvido na água, então vai ocorrer uma dissolução entre água e sal. E não ocorre a mesma coisa entre a areia e a água. Então a gente vai ter água e sal e areia à parte, porque a areia não se dissolve na água. A gente vai ter então depois uma filtração, porque essa água e sal mais a areia. Essa areia ela vai ficar retida no filtro e a água e sal vai escoar para um próximo recipiente. Depois que a gente tem essa separação, né, de água e sal da areia, que a gente conseguiu separar água e sal, a gente vai fazer um processo de evaporação, onde essa água vai ser evaporada e vai sobrar o sal de toda essa mistura. Então, esse é o processo para obtenção desse sal final. A gente fez o quê? Dissolução, filtração e evaporação. Opção certa, letra A. Então, aqui tem as referências que eu utilizei para montar essa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar para vocês aqui. E muito obrigada por terem assistido.